Certo. Olá, gente, muito bom dia para você que está ligado com a gente na Web TV Explosão Ijuí, no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo agora com o programa Café da Manhã. Isso mesmo, para você que está ligado com a gente, o nosso alô aí para você que já tomou seu café e para você que quer participar juntamente com a gente. Nosso WhatsApp para participar no Café da Manhã é o 991 874506 para você fazer sua pergunta. Assunto de hoje: liderança nas empresas, o difícil papel do gestor. Liderança nas empresas e o difícil papel do gestor. Esse é o assunto que a gente traz hoje em foco aqui no Café da Manhã. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero dar um bom dia para o Patrick, que novamente está com a gente aqui no Café da Manhã. Bom dia, Patrick! Muito bom dia, Salatiel. Bom dia a toda a tua audiência. Hoje o assunto é quente, é um assunto de extrema importância para quem trabalha como líder, para quem é liderado e para quem é gestor. São três áreas que atinge, né? Para quem trabalha como líder, para quem é liderado, ou seja, entender o papel do seu líder, e para quem faz gestão empresarial. Então, aborda já três assuntos, né? São três assuntos que aborda. Então, se você quer ser um bom gestor, então se liga no programa Café da Manhã, nesta manhã de quinta-feira. Pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir propriamente nas nossas outras redes sociais e através do nosso canal de TV, explosionarretv.agora-na-web.com.br. E já de imediato, começando aqui com o Patrick, sem fazer muito, né, fazer aquele rolo, e já demonstrar para o nosso ouvinte que nós vamos trazer sobre esse assunto, sobre liderança, para você tirar todas as suas dúvidas. Certo, Patrick? Correto. A pessoa tirar todas as suas dúvidas. E a primeira pergunta que eu já gostaria de abordar para o Patrick trazer esclarecimento para nós: como um líder pode motivar uma equipe que não acredita na empresa, no sucesso da empresa? Como é que esse líder vai motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa? Porque hoje muitas pessoas estão trabalhando não, né, porque acredita no sucesso da empresa. Muitas pessoas hoje estão trabalhando porque só para manter o seu emprego, para ganhar o seu salário, né? Enquanto que, claro, vamos dizer assim, uns 5%, né, 5 a 10%, eu acredito que uns 5% ainda acredita no sucesso da empresa e aí veste a camiseta, né? Eles tomam as metas, os objetivos daquela empresa e busca fazer com que aquela empresa cresça, porque sabendo que no momento que a empresa cresce, ele também vai crescer, né? Mas agora, no momento que ele não acredita no sucesso da empresa, ele está correndo um grande risco. Aí eu gostaria que tu falasse para a gente sobre essa primeira pergunta: como um líder pode motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa, Patrick? Bom, a pergunta é de extrema importância. Provavelmente você pode já ter passado por este momento, esteja passando ou conhece alguém que percebe esse nível de dificuldade e já tenha compartilhado com você. Assim como você já começou a dar quase como uma resposta, já deu praticamente uma introdução à minha resposta. O colaborador, ele entra praticamente com um objetivo: ter um emprego. Exato. Ele olha para o seu resultado salarial. O que eu faço para ganhar um salário? Diferente de um gestor, de um líder que tem na sua competência, na sua meta, alcançar resultados como empresa, como um grupo, como um time. Agora, todo colaborador, ele é reflexo do líder que ele possui. Se normalmente o colaborador ele não acredita no resultado da empresa, ele está sendo mal conduzido pelo líder ou pelo gestor. Há uma diferença muito grande entre ser chefe e ser líder. O chefe, ele só manda e ele cobra, ele não cria uma relação de confidencialidade, de interatividade, de parceria. Por isso que nós vemos chefe tendo pessoas que apenas querem ganhar o seu salário. Já quando você tem um líder, o líder expõe de uma maneira global todos os propósitos e metas da empresa ou da equipe.
e ele vai buscar contagiar o seu colaborador, a sua força intelectual, o seu capital humano, para que cada parte dessa equipe, cada pessoa contribua para o resultado final. Cabe então, nessa situação, uma autoanálise do gestor, do líder ou do chefe. Todo chefe precisa desenvolver competências de liderança e descobrir se o caos comportamental, emocional da equipe pode ser ele mesmo o grande causador. Nesta autoavaliação, buscar competência para saber gerenciar então a equipe que se possui, se necessário, trocar os participantes da equipe. Quando você tem uma equipe empobrecida de tesão, de vontade, de garra, você precisa trocar. E acontece muito de algumas áreas da empresa ter uma troca praticamente total, porque você já houve uma contaminação de um ou dois elementos e ali você tem mais prejuízo do que um possível resultado de lucratividade. A empresa e o gestor precisa olhar para cada colaborador e identificar se ele está tendo um resultado positivo em relação ao quanto ele está ganhando. Então, nesta balança entre metas, recompensações com o colaborador, um plano de incentivo, todo um modelo de gestão e de capital humano, dentro dos recursos humanos que a empresa possui, é que a gente tem essa grande diferença de estímulo e de vontade de crescer de um colaborador numa empresa. É interessante que dentro desse assunto é interessante também que o líder creia nela, né? Porque não adianta ele comunicar uma coisa para a empresa e ele mesmo não acreditar. Então, propriamente, o líder tem que acreditar no sucesso da sua empresa. Aí comunicar, né, os objetivos da empresa, o propósito, né, segundo o seu propósito, o propósito da empresa, né? Tem um ditado que diz: palavras convencem, exemplos arrastam. As tuas atitudes falam mais alto que aquilo que você fala, isso eu nem escuto. Então, o líder, ele precisa sempre se tornar exemplo. O líder que fala de uma forma e se comporta de outra, ele é automaticamente desqualificado a se tornar e se manter como líder. Ele não é visto como um gestor, ele é visto como praticamente como um chefe, até em alguns pontos como um trapaceiro. Ele fala algo até para o próprio chefe acima dele e diante da equipe se comporta de maneira equivocada. Então, quando você também, como dono de empresa, possui liderança na tua equipe e você vê que naquela liderança, abaixo dela, a equipe que ela gerencia não traz resultado, cuida para observar o que o líder está fazendo. O problema sempre começa e termina no líder, nunca no colaborador. Está ali para ouvir e receber instruções, até mesmo ordens, mas um direcionamento sobre como aproveitar o máximo potencial de cada um. Todos nós temos um potencial gigantesco não aproveitado, uma potencialidade de resultado que nós nem conhecemos ainda. Se você tem um bom líder, ele bota para fora esse potencial para que a empresa, para que o setor, para que o próprio profissional descubra o super colaborador que ele não acreditava que era possível. E aí sim você começa a gerar resultados cada vez maiores. Isso é um processo. Isso vai de alguns treinamentos, de alguns checklists, de alguns modelos e protocolos de gestão com liderança, para que aí você se transforme a tua equipe numa equipe de sucesso, numa equipe que bate metas. E aí o empresário hoje, ele tem essa consciência de investir no seu capital humano, ou ele contrata o melhor currículo, é um grande ponto também que a gente pode abordar mais a fundo. Ele contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Porque ninguém descreve o comportamento emocional como parte de um time no currículo. Então o currículo às vezes ele é muito bonito, na entrevista a pessoa fala bem, mas comportamentalmente ela é um fracasso. Por quê? Porque não houve um método de análise prévio antes da contratação. Além disso, também temos a questão do tempo, né? Cada um tem o seu tempo. A visão sobre o negócio é construída gradativamente.
né? Gradativamente. Digamos que o patrão, o dono da empresa, contrata aí um gerente, né? Então o dono da empresa, por exemplo, ele foi quem pensou a organização, em qual é o seu propósito dessa organização, né? E em qual ele está. Por exemplo, outra questão também do propósito, além do propósito, eu digo os próximos objetivos que um colaborador que acabou de entrar e ainda está entendendo e tendo contato com a organização. Eu acho que quem está mais próximo dessa visão e do tempo também, gradativamente, porque isso vai se construindo gradativamente, né? Mas quem está mais próximo da visão seria o próprio proprietário, né? Que foi ele quem construiu a organização, construiu a empresa. Então, eu acredito que aí entra a questão assim, se é um gerente, tem que estar próximo desse patrão, para entender a visão da organização da empresa. Muito boa pergunta. O ponto-chave é, a tua empresa ela possui uma visão empresarial, uma visão para o mercado. A gente sabe que existe missão, visão, valores. A empresa sua possui, a que você trabalha, ou que você faz a gestão, ou que você é proprietário. Isso a gente chama do DNA da empresa. A empresa precisa ter um padrão de DNA, uma configuração, ou uma programação, ou uma metodologia. Como você pode exigir que alguém se comporte de tal forma se não existe um padrão de comportamento desta forma? As pessoas elas ficam muitas das vezes na empresa soltas, acham que podem fazer aquilo que elas acreditam serem o melhor, não às vezes conseguem ter o melhor resultado e são excluídas como se fossem culpadas por não ter tido resultado. Mas o que gerencia, o dono, depois a equipe de gestores, esses sim precisam ter a certeza de qual a visão, qual a missão, o propósito. As empresas que eu presto consultoria, os colaboradores precisam decorar e compreender a visão e a missão da empresa que elas trabalham. Muitas das vezes, quando você faz um diagnóstico e verifica quais os pontos críticos, quais são os pontos de falha, onde a gente precisa corrigir, é por descumprimento da missão e da visão que a empresa possui. Então, quando eu pergunto para a pessoa, para os colaboradores no treinamento, vamos ler então a missão da empresa? Aí as pessoas leem. Aí eu pergunto, a empresa está cumprindo essa missão? O pessoal fica quieto, porque não está cumprindo. Eles não se sentem parte da missão. Eles são soldados no tiroteio de uma guerra, que eles não sabem para onde ir, o que eles devem fazer e que munição usar. Falta capacitação e treinamento da equipe. O gestor começa e é o que termina o problema. Se às vezes é só o dono que começa e é onde a gente precisa ajudar e orientar para terminar o problema. Canso de ser chamado por gestor para identificar problema e dar treinamento para a equipe, e normalmente eu digo para ele, o que precisa ser treinado é o Senhor. O que precisa mudar e construir um DNA começa contigo, começa com você. Então a direção minha não é treinar uma equipe com base naquilo que eu acredito que seja certo. Se o dono não acredita, não vai funcionar, é jogar dinheiro fora. Se o dono não entende que ele tem um capital humano na sua equipe, que ele precisa investir e valorizar para gerar mais resultado, porque é um serviço, todo produto vem junto com o serviço do ser humano que vendeu, ou se é no online da plataforma pensada para agir da melhor maneira e levar a pessoa a concluir sua compra, ele não vai funcionar. Precisa investir sim no colaborador, reciclagem contínua sim, pode ser o melhor vendedor hoje, depois ele cai performance, ele precisa de ter estímulo, de ter treinamento, de ter contato com outros profissionais para descobrir um mundo de melhorias contínuas. Então eu sempre faço um trabalho de liderança, de desenvolvimento de equipe, de gestão, começando pelo gestor. Se o gestor diz, ok, eu quero me tornar um bom gestor, o melhor líder possível para essa equipe, aí a coisa acontece, é um programa sensacional de desenvolvimento. Importante também é que existe o interesse da parte de quem quer ser um ótimo líder, né? Que quer ser não somente mais um, mas quer ser um influenciador.
E aí cabe também, como diz, esse estímulo tem que ser quase todo dia, né? E o importante de ler a missão da empresa, porque hoje tem funcionário que está só para cumprir os seus honorários e dali ele vai embora. Então existe essa necessidade muito grande hoje. Por exemplo, nós estávamos falando em um off aqui, para Ijuí está vindo uma grande empresa, e essa empresa é a Van. E eu estava conversando aqui que propriamente a Van ela tem uma política totalmente diferente, às vezes, de algumas empresas aqui de Ijuí. Ela contratou pessoas e pegou essas pessoas e levou para um treinamento, né? Por exemplo, assim, essa é a visão da nossa empresa, essa é a forma que você tem que trabalhar aqui dentro. E isso eu acredito que, como a gente estava falando aqui, ela dá um rumo, né? Dá um rumo, esse é o nosso caminho, nós vamos caminhar por aqui, quer dizer, não vamos deixar a mercê do, né? Cada um faz o seu trabalho aí, não. Todo mundo tem um objetivo aqui dentro dessa empresa, todo mundo tem uma missão, todo mundo tem, né, que chegar aonde todos vão chegar, todos chegarão junto. Isso eu acho que é muito importante, né? Propriamente isso serve até pra gente, né? A gente tem um caminho, vamos aonde nós vamos chegar, né? Porque senão passa ano e entra ano e a gente não chega. Então, bom trabalho que está sendo desenvolvido pela Van. Propriamente eu vi que alguns funcionários foram levados daqui para Passo Fundo para serem treinados, né? Então existe uma expectativa muito grande, né? E é claro, como diz assim, quando eu lembro que quando eu estava trabalhando na rádio, nas rádios que eu passei, eu procurava aprender o melhor. Eu não simplesmente ficava sentado lá esperando que alguém me desse, não, eu ia buscar essa informação. Eu ia atrás desse conteúdo para mim dar o melhor. A ponto que a gente tinha uma das melhores programações, né? Porque a gente podia atender todos os públicos dentro de um programa. E isso acabou aumentando a nossa audiência. Bom, mas seguindo por aqui, eu gostaria de perguntar também para o Patrick, né? Patrick Braz, que é consultor. O nosso assunto hoje é liderança nas empresas, né? E o difícil papel do gestor. E a segunda pergunta que eu gostaria de deixar em aberto para o nosso amigo Patrick é como enganjar um líder, né? Como enganjar um líder para que ele influencie, exatamente, influencie os seus liderados e consiga melhores resultados. Como é que ele vai fazer esse engajamento? Como ele vai engajar esse líder para que ele influencie os seus liderados e consiga melhores resultados? Bom, engajamento, ele é uma percepção emocional, não é numérica. Eu não posso dizer, você pode aumentar 30 níveis de engajamento este dia, ou neste mês, não é algo numérico, é empírico, é emocional, é percepção em que cada pessoa tem a sua. Quando a gente entende de que a força motriz de gestão emocional começa no gestor, ou no líder, ou no proprietário da tua empresa, da empresa que você faz parte, você precisa entender de que ele precisa mostrar de que ele não está envolvido, ele está comprometido. O que é um comprometimento? Na analogia a gente diz que envolvido está a galinha, que dá o seu ovo e a gente decide comer ou não comer. E comprometido está o porco, porque dá o seu lombo, dá o seu torresmo e não tem outra opção. É a última vez que ele faz isso. E é da mesma forma que se a gente encontrar um líder comprometido, ele vai suar pela equipe, ele vai chorar pela equipe e ele vai sangrar pela equipe. O sucesso, ele é molhado. Se você está tranquilo, calmo e sereno, no escritório, a tua equipe lá embaixo, suando, chorando e sangrando, sem a tua presença, você é um chefe, você não é líder. O líder está no fronte de batalha. O líder está dizendo, vamos juntos, não é simplesmente vai lá. O líder está ao lado, atrás, puxando a frente, ou até mesmo te carregando no colo quando necessário. Falta líder que ame pessoas, que goste de lidar com pessoas. No exemplo, a Van vai quebrar, vai tirar diferentes paradigmas,
na nossa sociedade, na nossa região, porque o padrão deles é extremamente profissional. E digo que na competitividade com o mercado, extremamente competitivo, agressivo. Eles não facilitam para a concorrência. Vocês irão perceber isso assim que inaugurar o nível de excelência que se exige. Por que se exige? Porque ele oferece todas as condições para que cada colaborador alcance a sua própria excelência. Há um modelo, independente de qual é o histórico ou passado de cada colaborador, eles fazem uma análise emocional, comportamental, diagnósticos de liderança. Existem testes que eu também faço nas consultorias, que eu consigo identificar, através de testes, exames, de 1 hora, de 3 horas ou de um dia inteiro com dinâmica, qual o perfil que eu vou possivelmente selecionar, perfil este adequado ao padrão da vaga. As pessoas não conseguem entender isso, Saulo. O vendedor ele precisa de ter um perfil comportamental, emocional, de informação, cognitivo. Então, se eu preciso de 3 perfis para venda, 2 perfis para o estoque, 1 perfil para supervisão, e o meu gestor, que é o diretor, o gerente, já consciente deste perfil, diante de muitas pessoas que se oferecem para trabalhar, quais delas têm o perfil para a área? Aí selecionamos 10 pessoas para o perfil de venda. Dessas 10 eu vou selecionar as 3 com maior potencial comportamental. O mais importante é isto. É a gestão do comportamento que é aliado com a emoção, que é aliado com a informação. E informação toda empresa deve dar, entregar sobre os seus produtos, sobre a tua rotina, sobre os teus processos. Emocional, nós não conseguimos dividir um colaborador, ser humano, como pai, como mãe, como filho, e a gente não consegue dividir. Ele tem as suas emoções humanas, e você precisa, como líder, ajudá-lo na gestão durante o trabalho, saber como lidar com os problemas humanos diante de uma situação profissional, para evitar ao máximo que isso atrapalhe o teu desenvolvimento profissional. Você precisa fazer isso com que, diante de cada pessoa na tua equipe, você consiga extrair o máximo potencial dela. Então já começa diferente no método de seleção. Quando eu faço seleção para as empresas, eu sempre demoro o máximo de tempo possível. Alguns empresários me perguntam, mas para que tanto tempo? E aí eu respondo o seguinte: eu prefiro fazer 1000 perguntas e não me arrepender da escolha, do que fazer uma escolha rápida e ficar me fazendo 1000 perguntas e não dormir. Por que eu contratei aquela pessoa? Porque é uma pessoa que vai causar problemas, e você vai se perguntar 1000 vezes por que eu contratei, e vai se perguntar 1000 vezes como se livrar daquela pessoa, que ela causa um problema sério e gera muitas das vezes a ruptura do seu modelo de gestão, porque pessoas certas ajudam a somar, fortalece a base, fortalece as colunas e vai crescendo. Pessoas erradas minam tua base, minam tua coluna, desmorona o teu negócio. Então eu faço 1000 vezes perguntas antes de aderir ou de qualificar a pessoa, para não ter esse tipo de arrependimento. E a Van vai nos dar aulas, na verdade é um padrão que eu já trabalho nas pequenas e médias empresas da região, mas para quem não entende, não conhece, vai visitar como cliente e vai simplesmente se surpreender com o padrão de excelência, de estímulo, de garra, de determinação que essas empresas oferecem à tua equipe. Por isso que tem sucesso, por isso que movimenta não milhões, bilhões de reais. Empresa de bilhão, o modelo é outro. Ah, mas a minha empresa só fatura 100 mil. Utiliza do mesmo modelo na sua proporção, na sua magnitude. Não é porque você fatura 200, 300 mil por mês que você não pode adotar um padrão de uma empresa de bilhão de reais. Muito bem. Outra coisa interessante que estava, enquanto o Patrick estava falando, uma coisa sobre as lideranças precisam ser exemplo para os seus os colaboradores. Né? E aí elas precisam estar engajadas, acredito.
né? Como foi propriamente aqui que o Patrick abordou, dentro do assunto, líderes não comprometidos com a empresa podem gerar sérios problemas, e gera mesmo, né? Que não está comprometido com a empresa, e pode gerar então sérios problemas para a empresa. Por isso que o gestor então precisa entender, né, e apoiar as estratégias da empresa, conhecer a cultura organizacional, que a gente vê tudo isso sendo formado dentro da van, né? E as pessoas se sentirem valorizadas, entenderem por que estão ali, por que estão dentro daquela empresa, daquela organização. Só assim eles conseguirão manter as equipes motivadas e engajadas. Por que você está nessa empresa? A palavra mágica você acabou de falar. Descobrir o seu porquê. Quando a empresa tem o seu formato, o seu DNA, ela tem no DNA o porquê existencial dela. Toda empresa existe para atender o mercado. Não é CNPJ ou CPF, é ser humano. Ser humano que atende ser humano. Se eu entendo que o meu porquê é a excelência máxima para encantar, surpreender, fazer outro ser humano feliz ou com menor problema ou dor, são essas duas vertentes que geram a tomada de decisão, aumentar o prazer ou a felicidade ou diminuir o problema ou a dor. Só essas duas, é simples. Então, se eu tenho como entendimento de que o propósito de existir a minha empresa, meus serviços e meus produtos, aumentar a satisfação e diminuir a dor de cabeça, eu começo a trabalhar fortemente desta forma. Eu me comprometo porque eu amo pessoas e quero fazer pessoas felizes. O que eu tenho de melhor para que isso aconteça? Qual é o nível de comprometimento que eu vou colocar na minha área, na minha tarefa, nos meus protocolos, mesmo que seja reposição de estoque, mesmo que seja servir um cafezinho, limpar um piso, limpar uma mesa, atender diretoria, ser uma recepcionista, não importa qual o nível de excelência, porque eu faço parte de uma engrenagem, e como engrenagem não existe a mais importante, todos são importantes nas suas áreas, todos são rei, rainha, naquilo que se propõe a fazer, quando entende de que estão fazendo para o maior responsável pela existência da empresa, que se chama cliente. Uma das perguntas que eu faço no treinamento é, em uma pesquisa existem diferentes tipos de clientes, mas qual é o maior nível ou a maior quantidade de clientes existentes no mercado de Juí? As pessoas param, pensam, poxa, mas homens, mulheres, altos, baixos, pobres, ricos? Eu falo, não. Independente dessas áreas, a maior quantidade de clientes existentes no mercado de Juí chama-se clientes insatisfeitos. Aí a pessoa fala, pois é verdade. Mesmo que ela atue em uma loja, numa empresa, ela é insatisfeita com alguma outra empresa. Ela sabe que o atendimento em outra empresa que ela foi cliente é péssimo, é ruim, é desaconselhável, não é o mínimo. E aí a autoanálise precisa existir. E você, no seu papel de encantar pessoas, fazê-las felizes ou com menos problema, você cumpre com esse papel na empresa que você está? Chega alguém ou chega um príncipe, um rei, uma rainha para você atender? É essa a analogia. Quando alguém entra, você precisa, como vendedor, como gestor, imaginar, temos um tapete vermelho e está entrando a nossa realeza, os nossos verdadeiros reis, as pessoas pelas quais existem para que nós possamos existir depois. E normalmente o que a gente vê não é isso. Ah, tá chegando fulano. Fulano, atende você. Ou então chega um cliente, a pessoa disfarça e começa a andar em círculo para não atender. Não está a fim de encantar as pessoas. Querem fazer o mínimo e depois não entende porque o mínimo acontece para elas. Plantou o mínimo, ganha o mínimo. Plantou o máximo e excelência, você ganha clientes fiéis. Há um bom padrão para a gente falar aqui. A maior frase, a melhor frase, a frase mais significante que qualquer pessoa gostaria de ouvir diante de um trabalho com excelência do seu cliente é: eu voltarei. Quando você tem um cliente que chega para você e fala: eu gostei tanto que eu irei voltar sempre. Você tem um cliente que ele é satisfeito. Você tem um cliente que ele é muito satisfeito. Você tem um cliente que se torna teu fã. E você tem um cliente que se torna seu discípulo.
O discípulo, ele divulga a tua empresa. O fã, ele até nem divulga tanto, mas ele é aquele de carteirinha, tudo que ele pode está lá comprando, abre cedinho, ele está ali presente. Mas o discípulo, aquele que veste a tua empresa, que bota o boné da tua marca, aquele ali faz propaganda porque ele se satisfez tanto que ele quer que outras pessoas sintam a mesma coisa. Quais os clientes que a tua loja, que a tua empresa produz todo dia? Clientes insatisfeitos que vão falar mal da tua empresa, insatisfeitos que nunca irão voltar, satisfeitos que por qualquer razão trocam tua empresa por outra, muitos satisfeitos que vão preferir, dar preferência para tua empresa, fãs que só compram na tua empresa, tudo que tem na tua empresa ele vai dar preferência total, ou o discípulo, que ele faz questão de comprar sempre e todas as vezes que ele tiver a oportunidade ele diz, fulano, vai na empresa tal, na empresa tal tem isso, você está sabendo da promoção da empresa tal? Olha, a empresa tal lançou isso. Não, mas aí você procura a fulano ou fulano na empresa. Ele faz um atendimento excepcional. Estes são os discípulos. E aí é que eu falo, a excelência começa na gestão, na liderança, para alcançar esse nível de excelência. Eu digo sempre, prometa isto e entregue isto. Imagine que o cliente vá pagar isto pelo que você está oferecendo e cobre isto. Quando você cria essa correlação de sempre entregar mais do que promete e sempre ter um preço abaixo do quanto o cliente estaria disposto a pagar devido à excelência do que você está oferecendo, você tem a criação, a formatação de clientes discípulos. Existe toda uma metodologia. É simples? Óbvio que não. É possível? Sim. Tem aí consultores, mercado, benchmarking, que é um comparativo de gestão. Nós já estamos com todo o painel. Ontem nós recebemos os gestores que trabalham nessa área. Eu recebi um painel ontem sobre toda a visão empreendedora para 2020, um diagnóstico fantástico da Deloitte, que é uma empresa de consultoria internacional. E você olha para aquele diagnóstico, a certeza é, os que fizerem o máximo vão ter muito além do máximo. O mercado de 2020 vai explodir no bom sentido. O empresário que achar que pode continuar fazendo o que faz hoje, vai ser engolido pela concorrência que vai fazer algo extraordinário. Então assim é muito claro, gente, é muito claro. Ano que vem, quem não pegar a onda, vai ver os outros surfando e você naquele marasmo, naquela, às vezes até naquele círculo marinho ali, só em círculo, só pegou aquela corrente marítima que te deixa no círculo. Como é que você sai hoje de um marasmo? Como é que você sai hoje de um redemoinho em alto mar? Você precisa nadar, você precisa fazer um esforço maior do que a dificuldade que você está neste momento, porque vai vir uma onda fenomenal de crescimento e você precisa nadar e se esforçar para chegar na onda, pegar um bom posicionamento nessa onda e surfar esta onda. É impressionante, sabe? Vai ser algo inacreditável no que vem. O cara às vezes não tem nada no início do ano e transforma a vida dele em postura, em conhecimento e principalmente em resultados financeiros. Por quê? Porque ele fez o esforço no momento certo, ele conseguiu pegar a onda dentro do seu segmento, atrair o máximo de clientes, porque volta o consumo com força total, sem aquele erro estratégico de governo, incentivando o parcelamento, o financiamento, mas sim o consumo por ganhos, por melhorias de vida, de padrão, e as pessoas comprando com mais consciência, porque mais empresas, mais empregos, mais circulação de negócios, de mercadoria no mercado, mais impostos, o governo com mais, então vai criar um sistema, um ciclo de crescimento fantástico. Dentro desse assunto, tratar o cliente como rei, como rainha, eu vejo assim que em muitos lugares que às vezes tu vai, tu não compra porque falta essa valorização. Falta essa conscientização do que está entrando ali, né? Alguém que vai fazer com que a sua empresa cresça e, como diz, pode se tornar um discípulo da sua empresa, né? Como tu disse, hoje eu sou fã de muitas empresas,
mas discípulos de uma determinada empresa. Eu lembro de uma empresa que eu gostava de comprar muito, que era a Comando Jovem, que tinha um atendimento do Roberto. Tinha o Roberto, a Juliana, tinha toda uma equipe ali. Mas eu sabia que quando eu chegava lá, eu tinha um tratamento diferente de outras empresas. Entende? Então isso, hoje a gente fala de uma loja, né, que tinha a gente chegava lá, tinha um tratamento a ponto que às vezes eu chegava lá, o cara dizia, guardei uma roupa para ti, essa roupa aqui serve para você que é DJ, né? Para você que trabalha na rádio, essa roupa aqui fecha com você. Cara, quer dizer, existia essa preocupação. E às vezes quando eu estava conversando com ele no telefone, ele disse, Sala, chegou aquela roupa assim, ó, para você, mandava foto, mostrava. Cara, isso quer dizer, demonstrava interesse pelo cliente, e eu gostava de comprar ali. Isso levanta a estima da gente, tem alguém que está preocupado com o meu bem-estar. Te trazer a felicidade, que não é em relação a quanto custa o produto. Exatamente. Quando você busca entregar resultados e felicidade para o cliente, em troca ele compra o que você está oferecendo. Porque ele já comprou você. O Sala sabia o nome do vendedor e da vendedora, como eles também sabiam, Sala, chegou aqui material, teu perfil, está dentro da tua carreira, para tu se mostrar melhor, porque tu também trabalha a imagem, você aqui venha, conheça, vamos vestir, ver como é que você sente do tecido. Então você vende, não uma blusa, você vende o resultado que aquele produto oferece para o cliente, que é algo que só ele vai ter. A mesma blusa em mim pode causar outros resultados, a percepção de outros benefícios, mas é de cada vendedor ou consultor de vendas entender este perfil, analisar ele, mostrar para ele quais os benefícios aquela blusa vai oferecer, eu, na mesma blusa, outros benefícios, e assim conduzindo. Isso é algo de excelência. Não existe algo padrão, formatado, tipo compra porque está em promoção, de 50 por 40, por 20. Não. Isso é vender preço. Você precisa descobrir como vender valor. E todo produto que você vende com valor tem serviço, tem o atendimento, tem a atenção exclusiva. Vamos lá que a gente vai vestir, eu quero que você prove, vamos fazer a análise, traz a tua esposa aqui para também te perceber, te descobrir. Vamos juntos, entendeu? Vou tirar uma foto, então manda para tua esposa para ver se ela gostou, como é que você está vestido. Sem pressa, o interesse genuíno de atender a pessoa com excelência, como se fosse, porque na verdade mas na nossa mente a gente trabalha assim. Ele é o rei, ou ela é a rainha, e é o último e o melhor cliente do mundo. Ou seja, você esquece outros. Você dá atenção total, focada. Às vezes as empresas com muitos vendedores, mas com a quantidade enorme de clientes, fica realmente dividido. Você não se deixa de se sentir prestigiado, porque você sabe que é muita gente, e você sabe que aquela vendedora tem que, de alguma forma, dar atenção para todo mundo. Você ali está realmente respeitando o trabalho dela de ser dividido em tempo. Mas na hora que a pessoa está com você, ela está inteira. Ela está olhando nos teus olhos, ela está realmente percebendo a tua vibração ou não com relação ao produto ou serviço. Aí eu peço um momentinho e vou atender uma outra pessoa, eu me conecto com aquela pessoa, eu me conecto no olhar, eu me conecto no toque, eu me conecto com falar, eu me conecto. As pessoas não se conectam umas às outras. É só o interesse do dinheiro, de vender, de bater meta, de vender. Aí faz a empurroterapia, em terapia do empurrar produto para a pessoa. Você precisa fazer a consultoria e descobrir o quanto aquela pessoa precisa. E fazer mais ainda, fazer ela descobrir que precisa do que ela não achava que precisava. É uma coisa interessante que tu tocou num ponto, e volto a citar o exemplo do Roberto, que é um grande cara. Não só o Roberto como a Ju, né? São duas pessoas que eu consigo lembrar. Toda vez que eu chegava lá, eles me perguntavam algo do meu interesse. Eles diziam, Sala, qual é que é a música que está na parada? Né? Como eu trabalho com música, né? Eles simplesmente conectavam com você. Se conectavam comigo. E outra forma também, quando chegava lá, né? E aí, como é que você está, né? Como é que está o trabalho? Conexão física, emocional, física, aperto de mão, tudo aquele abraço, aquele cumprimento, né? Então, tudo isso, por exemplo, faz com que você se sinta melhor. E como tu disse,
tinha poucos vendedores, né? E às vezes a loja enchia. Mas eles diziam assim, ó, vai experimentando, vai provando aí, tá? Eu vou rapidinho ali, já volto te dar atenção. E realmente ia lá e voltava, né? Não deixava o cliente à mercê, né? Se vira aí. Não. E aí, como é que ficou? Ele voltava comigo, ó, né? Não. Se não ficou bom, ele dizia, não ficou bom para ti. Vou ver uma outra, porque, né, que vai ficar... Não vendia qualquer produto só para vender. Ele dizia, não, tem que ficar bom em você. Eu tenho que olhar assim e dizer, ó, uma fotografia, né, do que eu estou lhe proporcionando. Então a gente via que não era só o interesse de vender, mas sim de ver o cliente satisfeito. Isso aí. Há uma técnica que a gente aprende, eu aprendi e acabo ensinando essa técnica, que a gente descobre, por exemplo, você vai visitar uma cafeteria. Aquela xícara de café que o valor é de R$20. Aí você imagina, poxa, mas como assim R$20? Há os cafés que valem e você paga cada centavo com muito prazer, porque é a xícara de café, é o sabor do café, é o comprar com os olhos, comer com os olhos e degustar e ver o seguinte, este é o melhor café que eu já tomei. Então quando você cria um padrão de percepção na mente do teu cliente, que você entrega o melhor café, há momentos de degustação que você às vezes oferece o café como cortesia. E o cliente admira, percebe, olha e fala, uau, maravilhoso. Quando o cliente vai pegar a xícara e vai começar a tomar, você fala, só um momentinho. Pega a xícara de café da mão do cliente e joga fora. O cliente vai olhar para você e vai dizer, mas como assim esse louco jogou fora uma xícara de café? Essa xícara era minha. Ele já estava sentindo que a xícara era dele. Essa xícara era minha. Caramba, R$20 jogado no ralo. Aí você fala, não se preocupa, eu vou fazer agora uma outra xícara, porque esse café, eu ao observar, de fato, ainda não estava atingindo a máxima excelência a qual nós treinamos a equipe. Algum fator daqui já diminuiu a temperatura correta de emulsão, né, de fazer a junção do pó, e esse gosto que você irá sentir para você será o melhor que você já provou, mas não é o melhor que nós sabemos que existe. Só para vocês entenderem que quando um vendedor mostra uma blusa e ele diz, olha, eu não gostei, ele está dando a real posicionamento dele de que ele também sabe o que é o melhor para ti. Ele sabe o quanto pode ser melhor ainda, talvez uma outra peça, num outro look, para que você fale, uau, agora sim, eu estava gostando daquela, mas eu não imaginava que essa ia ser muito melhor. A técnica do café, quando a gente ensina no treinamento, você transforma essa mesma técnica para o teu produto, para o teu serviço. Peraí. Não, vamos cancelar isso aqui. O que houve? Não está no padrão que a gente já treinou a equipe. Algo aconteceu, depois a gente descobre, mas só um momentinho, eu vou te trazer algo que realmente está no padrão. A pessoa fala, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu estou? Que empresa é essa? Que nível é esse de atendimento? Vocês vão descobrindo isso quando você está em grandes empresas, que essa técnica é uma técnica, mas sempre uma técnica que precisa ter verdade. Sabe? Quando a gente ensina todo o protocolo, só atende e chega no nível máximo de sucesso, novamente eu digo, quem ama pessoas. Você tem que amar pessoas para colocar o melhor treinamento, o melhor protocolo, a melhor dica, a melhor neurolinguística ou neurociência que a gente ensina para que o seu resultado seja uau. Mas por que o seu resultado é uau? Porque na mente do cliente ele disse uau para você. Ele falou, quando eu faço o treinamento e que eu faço as pessoas, ensino as pessoas a pensarem, nós temos o tapete vermelho e entra um rei ou uma rainha. Qual é a forma que você quer que a pessoa saia da tua loja? Aí todo mundo responde, andando pelo tapete vermelho com as suas bolsas. Não. Saindo, flutuando sobre o tapete vermelho, com ou sem bolsa. Aí pessoal, mas como assim sem bolsa? Sim, porque às vezes ele foi só para tomar uma opinião, consultar um preço. Mas se ele for atendido com a mesma excelência, como se tivesse comprado, na cabeça do cliente ele já ativou o gatilho.
eu voltarei. Ele nunca deixará de voltar para te dar a opção, para você ser a preferência dele para ele comprar da próxima vez. Aprendam isso. O vendedor ele perde o cliente porque ele, esse cliente não vai comprar mesmo. Então ele já diminui o nível de satisfação e de vontade de se conectar e de atender. Claro, o cliente não vai comprar mesmo nunca, porque ele vai sair dali pensando, eu não volto mais aqui. Então quando você atende na excelência, sem ou com compra, todas as vezes o cliente irá preferir te visitar. E aí, Sala, e aí, Patrick, como é que tá? Vim aqui dar uma olhada numa blusa, vim dar uma olhada no som, no celular, no serviço, estou precisando de instalação de um ar-condicionado, sei que você é o melhor. Ou seja, vai estar sempre te procurando. E o WhatsApp hoje conecta muito mais rápido. E aí você vai mandar um preço para um cliente no WhatsApp, não manda texto. Manda um áudio dizendo, Sala, eu aqui estou vendo aqui com o meu gerente, consegui aqui um produto que vai te atender, numa especificação técnica maravilhosa, os benefícios são esses. No final, tu bota o preço, o valor foi visto antes, benefício, especificação, resultado, qualidade e o preço no final. Aí o preço tu pode mandar em texto, mas a conexão via voz é importante, tá? As pessoas hoje estão colocando muito texto e o texto é muito frio também. Então você manda uma foto de uma peça, manda um áudio e bota o preço. Essa é a melhor forma, porque a pessoa se sente como se estivesse com você lá. É virtual o atendimento, mas ela está vendo a peça, está ouvindo a tua voz, daqui a pouco ela começa a gravar também e entra na interatividade de voz, conecta nas emoções, a voz traz emoção quando você fala, diferente de um texto que não tem emoção nenhuma. E toda a parte numérica, para ficar claro, você manda via texto. Vou copiar as especificações técnicas e vou te mandar no WhatsApp para ficar marcado qual é o equipamento, qual é o código dele e tudo mais. Mas a emoção de conectar-se via áudio e se fosse possível via vídeo, você quiser fazer o vídeo. Eu já vendi assim, vou fazer uma live aqui então rapidinho, eu te mostro a peça e a gente conversa enquanto isso. Legal, vou te chamar aqui no WhatsApp. Fiz uma ligação em vídeo para a pessoa. Aqui está aqui a peça. Aí a pessoa perguntou assim, mas como é que funciona? Como é que instala? Peraí que eu tenho aqui instalado na minha casa. Fui lá e filmei instalado. Tá vendo aqui como é que se instala, como é que se faz e tudo? Tá, poxa, legal, é simples, é bem simples, é bem tranquilo. Aí voltei a câmera para mim e continuei tirando dúvida dela em vídeo. A pessoa estava no Nordeste comprando. Patrick, eu vou querer. Tá bom, então vamos encerrar aqui a conversa. O link do site você já sabe qual é, clica lá em comprar, faz o teu pagamento, eu já envio hoje mesmo. Assim, pessoal. Vendi para o Nordeste, ela no site ligou, fez para que tirasse dúvida, mostrei a peça diretamente para que ela visse como é que funcionava e ela comprou. Então, ou seja, você tem que amar a pessoa para eu vou parar o que eu estou fazendo e vou atender aquela pessoa como se ela fosse rei ou rainha, o último e o melhor cliente que existe nesse mundo. É assim que funciona. Muito bem, estamos conversando com o Patrick, ele é consultor, e aí o assunto de hoje, para você que quer ser um bom gestor, se liga então no programa Café da Manhã. Assunto bastante importante para você e o pessoal está interagindo com a gente nas redes sociais. Patrick, eu vou fazer um rápido intervalo, depois a gente volta para encerrar aí com as últimas duas perguntas para o Patrick responder para a gente. Então, rápido intervalo e eu volto já já com muito mais aqui. Tá bom, gente? Fique ligado, Café da Manhã. Muito bem, estamos de volta com o programa Café da Manhã, nesta manhã de quinta-feira. Esse programa vai ser reproduzido em outros horários para que você possa tirar proveito. Também ele será reproduzido no nosso canal de TV, explosão da rede tv.agoranaweb.com.br e também nas nossas páginas no Facebook, onde temos a Explosão Noroeste Ijuí. Você vai poder nos assistir também nas páginas da Rádio Explosão, da Rádio Esperança, entre outras páginas que tem disponível aí no Facebook e no nosso perfil Sala Soares. E hoje estamos conversando com o Patrick, estamos ao vivo agora no nosso canal no YouTube. Esse programa também vai ser reproduzido em outros meios de comunicação, falando sobre esse assunto muito importante, Patrick, que é liderança nas empresas
e o difícil papel do gestor. Nós já entramos vários assuntos aqui, assuntos importantes, né? Desde que o café, como eu estava falando com o Patrick, agora em off, sobre o atendimento que marca a gente, e aquele atendimento é onde que a gente lembra, até mesmo o café que a pessoa fazia, né? E eu lembro do atendimento, e eu volto a citar novamente, é uma coisa que me marcou, né? Que esse atendimento me marcou tanto, porque eu gostava de comprar lá e era meu amigo, parceiro, né? A gente se torna amigo, se torna aquela pessoa que tu pode confiar. Não, eu sei uma pessoa que vai me ajudar, né? Quando eu tinha evento, tinha que tocar um evento, eu ia conversava com o Roberto, eu dizia, Roberto, eu preciso, eu tenho um evento agora sábado, e eu preciso de uma roupa assim, 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 né? Eu pesquisava, né? Eu pesquisava a roupa que eu ia usar, ia lá e ele me ajeitava. Legal. Né? Quer dizer, o cara sempre estava... Outra coisa, a questão do café, que tu trouxe um exemplo aqui no bloco anterior, a respeito do café. Seguido, quando eu chegar, um cafezinho, né? Quer um cafezinho? E às vezes por exemplo, assim, eu não era muito chegar no café. Hoje eu já tomo um cafezinho, né? Ou, não tomo café, mas tem chá. Aceita um chá? Suco, né? E aí, pela educação que o cara tinha com a gente sempre se portava daquela forma assim, não, eu aceito um café. Ele ia preparar o café e se a água estivesse fria, ele pedia para um funcionário, né? Ele se deslocava para o funcionário, podia esquentar essa aguinha aqui para nós fazer um café por sala que está aqui hoje com a gente? Quer dizer, se importava com que eu ia ingerir, porque sabia que aquilo ali podia depender de uma venda, né? Podia conquistar o cliente. Então, todas essas coisas, elas são marcantes, né? Fica imprimida. Assim como o maus atendimento que a gente foi em determinado lugar, que tu chega na loja, né? Fulano atende, né? Fulano atende ciclano lá, ciclano. Aí vem o cara, o que tu precisa, né? Hoje é uma coisa assim que eu vejo que, como posso ajudar? Né? Aquela abordagem tradicional, né? Como posso ajudar? Já se tornou uma abordagem até fria, né? Eu diria até fria pelo fato seguinte, primeira coisa, né? Bom dia, senhor, né? Como é que é o seu nome? Patrick. Patrick, como eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Como é que está? Tudo bem? Né? Para que o senhor precisa? Roupa para quê? Não simplesmente como posso ajudar. Não, tá bom, só estou dando uma olhadinha, né? Se tu quebra o gelo, né? Bom dia, eu sou Sala Soares, sou vendedor aqui da loja, estou aqui para lhe ajudar, né? O que o senhor precisar, eu vou lhe dar aquela atenção completamente. O senhor precisa de roupa para casamento, o senhor precisa de roupa para formatura, para quê, né? Quer dizer, se você se interessa, já leva a pessoa para onde que ela vai. É uma abordagem que você já vai saber o nome da pessoa também, que eu acho que é muito importante numa loja, numa empresa, você saber o nome. Primeira coisa, né? Olá, bom dia, eu sou o Sala Soares. Como é que o senhor se chama? Eu me chamo Patrick. Patrick, como eu posso lhe atender, como eu posso ajudar? Qual é a roupa que o senhor precisa? Qual é o calçado? E para que o senhor precisa? Para trabalhar, para sair? Acho que são passos importantes. A gente acabou entrando no assunto de vendas, que é fundamental, porque as empresas só sobrevivem por vendas, mas vamos só converter todo esse assunto incrível para a questão da liderança. O líder, ele vai sim, através do padrão que a empresa oferece, conduzir o vendedor para esse nível de atendimento, através de treinamento, através de práticas, até alcançar esta excelência. Quando você tem cliente que entra numa loja e sai sem comprar, você precisa, como líder, ouvir o teu vendedor e dizer o que ele veio buscar. Ele veio buscar isso. Tá, a gente não tem, por isso que ele foi embora. Mas você chegou a mostrar uma opção? Mas eu falei da opção tal, ele disse que essa ele não queria, ele queria exatamente... então tá bom. Aí o líder, ele anota, este item eu preciso avaliar se eu compro da próxima, para poder o cliente comprar, ter opções maiores. Então, ou seja, a relação do líder com o seu liderado, do gerente da loja com o seu vendedor, do gerente da empresa com o seu prestador de serviço, precisa ser contínua o tempo inteiro, porque os dois existem, porque existe o cliente que precisa estar satisfeito. Então, se entra cliente na loja, na empresa, e não compra, o que fez ele não comprar?
As pessoas não se perguntam por que não vendemos. Elas comemoram quando venderam. Olha a diferença, pessoal. Eu consigo mudar em 30%, 50%, 100% o resultado de uma loja em vendas quando eu faço eles entenderem por que não vendemos. Porque muito mais pessoas entram na loja do que pessoas compram. Exato. Se já entram na tua empresa com a intenção de comprar e forem embora, o erro é da empresa. Ou na falta de produto, ou no atendimento ruim, ou no espaço, talvez, né, na estrutura da empresa ruim, o cliente se sentiu desconfortável. Talvez uma música que possa facilitar ele se tornar mais calmo e desejar ficar mais tempo. Talvez o cafezinho, o chá, a água que prende o cliente na loja. Se o cliente disser, sim, eu quero uma água, pronto, o cliente só vai sair dali com o produto ou com o serviço que ele foi buscar. Ele não vai tomar uma água e dizer, então tá, tchau, tá, eu estou indo embora. Não, ele tomou uma água, um chá, um café, ou mate, chimarrão, ele quer até o final, vai depender de você vender para ele. Então, se entram 100 clientes e você vende para 20 clientes, por que os 80 clientes não compraram? Isto é um baita segredo que eu ajudo a desenvolver. Porque se você olha para os clientes que você perdeu, deixou de vender, deixou de lucrar, e descobre, desenvolve técnicas para aumentar este percentual, você não gastou mais em publicidade, você não gastou mais em contratações, você não precisou comprar mais produto, você simplesmente conseguiu descobrir o que faltava para um cliente que já veio com aquela propaganda, com um vendedor que já está te gerando um custo, por um produto que já está na loja, mas não era vendido, não era comprado. Então, quando você descobre exatamente o que faltava, você aproveita mais 10%, mais 20% daqueles 80% que não compraram. E aí, rapidamente, você aumenta 30%, 50%, até 100% das vendas em 90 dias. Apenas mudando toda a relação de conexão que o teu vendedor, que o teu consultor de vendas vai ter com o teu cliente, e descobrindo aquilo que falta para ativar o gatilho, eu vou levar, ou vou comprar, ou a pergunta, vocês aceitam o cartão? Aquela pergunta que já está definida a compra, podemos parcelar? Sim, claro, cartão, cheque, boleto. Aí você vai na técnica do que você oferece, mas quando você consegue construir isto, um DNA vibrante de um desejo ardente de encantar o cliente, que é rei ou rainha, é o último e melhor cliente existente na Terra, e que eu tenho produto e serviço para aumentar o prazer dele, diminuir os problemas ou as dores, e com isso fazer com que ele se torne um cliente hiper satisfeito, um fã da nossa empresa e depois um profeta da nossa empresa. E quanto mais clientes entrarem na loja que saírem com esse sentimento, maior é a propaganda boca a boca, que é a mais poderosa e é gratuita. Então é simples para mim, porque eu faço isso de uma maneira natural e tranquila. Demora-se um tempo para se trabalhar cada um da equipe, tanto da liderança, proprietário, quanto dos colaboradores. E ali eu fico dentro da loja só criando essa análise, corrigindo os rumos, melhorando os protocolos e fazendo com que as empresas tenham resultado. Essa é uma área da minha consultoria, não estou aqui para falar dela, mas estou falando exatamente o que precisa ser feito. Você que está assistindo esse vídeo, não sei de onde você está, mas você tem que buscar este entendimento, superar expectativas, cobrar um valor justo e construir relacionamentos com profetas, com pessoas maravilhadas pela pessoa que atendeu na tua equipe. Por isso que eu falo que você precisa investir muito no capital humano, porque o vendedor, ele detém o poder e a conexão com o cliente. E quando eu digo que o cliente não é da empresa, eu estou falando uma grande verdade. O cliente é do vendedor que criou a conexão e que gerou esse efeito uau do serviço de excelência que ele presta. Porque o teu produto, se não é você que fabrica, se você compra para revender, várias outras lojas também têm o mesmo produto, mas não tem o teu colaborador. Eu digo para todos, Sala, você tem concorrente? Paulo, você tem concorrente? Ana, você tem concorrente? E aí todo mundo diz que sim. Eu digo, não, é mentira isso, inventaram isso para vocês. Porque Sala, só tem você aqui. Paulo, só tem você aqui. Ana, só tem você aqui.
Se o cliente chegar até você e sair sem comprar, você derrotou você mesmo. Você não gerou competência, não existia concorrência quando o cliente estava conectado com você. Ou você tinha competência de fechar, ou você não tinha competência e o cliente foi embora. E aí ele abre a chance de um outro concorrente gerar o mesmo que você poderia ter feito e não gerou. Então, quando o cliente está diante de você, não existe concorrência. É ele esquecer que existem outras lojas e sair dali extremamente impactado com o teu atendimento. Feliz. Às vezes desejou comprar um item e levou 3, 4. Às vezes ele pensou em gastar R$100 e estourou o limite do cartão. Pensou em parcelar em 3 vezes, teve que parcelar em 10. Mas ele comprou feliz, porque você o fez se sentir único. O melhor cliente, rei ou rainha na sua existência. É isso que falta. Essa é a diferença entre você comprar por satisfação ou comprar, né, por empurrão. Por preço. Só comprar, vai vir aqui comprar chuchu, banana, está na promoção. Aí nem precisa de vendedor, o cara vai lá, pega o produto, vai para o caixa. Eu vejo assim que muitas empresas acabam perdendo bastante clientes porque empurram. Empurram produtos que a pessoa muitas vezes não precisa. Por isso a necessidade de mostrar, claro, existe a satisfação do cliente. Tem empresas que estão preocupadas em vender, aí tem ponto que está na promoção, coisa assim. Não, você quer comprar uma calça? Quer? Olha, essa camisa combina. Se você gostaria, né, vai te fazer bem, ó, aproveita. Então a calça, a camisa, se você também quer dar uma olhada, uma cinta, ó, combina com a calça. Opa, alguém está me dando um parecer, uma imagem. Agora o fato de dizer assim, ó, eu vim comprar uma calça, aproveita, leva essa camisa junto, leva essa cinta, leva essa... Não é assim, eu acredito que hoje é muito importante você satisfazer o cliente, porque o cliente não compra aquilo. Eu comprei coisa aí que hoje eu não uso. Eu lembro de comprei calça, comprei bermuda, coisas que eu não uso. E agora não compro mais nessa determinada loja porque eu fui comprado como desempurrado, forçando, E a roupa nem quase me serviu. Então, existe essa coisa assim, comprar por satisfação, como é que você está de blusa, sabe? Como é que você está de camisa, no caso, camiseta. Tem camiseta para sair, tem camiseta para trabalhar, tem camiseta para sair fazer teus eventos. Opa, tocou naquilo que eu faço, e tu já entra lá no evento e começa a pensar que camisa que vai, me parecer melhor. Então são coisas assim bastante importantes. Entrando numa outra pergunta, partindo para a parte final, a penúltima pergunta: como um líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as próprias tarefas? Como um líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as próprias tarefas? Gostaria que tu respondesse para nós, Patrick. O maior capital que qualquer um de nós hoje possui chama-se tempo. São 14.400 minutos por dia. Então, se você... 1.440 minutos por dia. Se você não sabe gerenciar esse teu tempo, você simplesmente perde a oportunidade de fazer um bom uso deste capital, deste valor que é tempo. Quando a gente fala que existe, por exemplo, um gerente da nova loja Van, o Jefferson. Quantos colaboradores estarão na gerência do Jefferson? Provavelmente uns 120 colaboradores na loja. Acredito que 120 a 150, diretamente conectado a ele. Só que às vezes ele vai ter os subgerentes, ou gerentes de setor. Ele delega para outras pessoas, para que essas pessoas também tenham conexões com a equipe. Então, no processo de informação, de gestão estratégica, existe o nível estratégico, existe o nível tático, existe o nível operacional. Então, numa reunião de cúpula, de estratégia, eu passo tarefas para que os meus gestores possam taticamente coordenar a equipe operacional. Então, eu faço com que aquele efeito dominó aconteça entre uma reunião e a sua execução. Então, é importante fazer a gestão de tarefas e definindo metas.
definindo KPI, que é pontos de controle, você precisa então fazer com que, bom, baseado neste primeiro dominó, que eu dou o start, como termina o processo que desencadeia para que gere no final o resultado que eu desejo. Então, em reuniões, em checklists, em modelos que a empresa consolida, você passa a informação. O líder, ele lidera, ele não executa exatamente a tarefa. Existe quem fará a execução. E nessa gestão você pode dar o start com a informação e direção. No meio, fazer com que haja uma análise, um feedback se está dentro do processo imaginado para aquele momento, para aquele meio. E ao final conferir com quem executou se a tarefa foi feita com excelência, se faltou algum recurso da própria empresa, se faltou, se a gente fez superestimou o resultado, hiperestimou. Então a gente faz essa análise com o colaborador direto. Então dentro do momento em que você faz o seu posicionamento estratégico, que você delega, momentos que você pode fazer uma análise momentânea dentro de um meio de um processo, e o final você tem o seu tempo para gerenciar com atribuições contábeis, com atribuições até de contratação ou de treinamento, de conversa. Você tem o atendimento que às vezes você faz com o fornecedor. Então assim, o gestor normalmente, o líder, né, ele é o primeiro que entra e ele é o último que sai. Ele sabe a hora que ele pode abrir e começar o negócio, mas ele nunca sabe a hora que ele termina. É aquele cara que se entrega por completo. É aquele que mais entende o que é suar, o que é chorar e o que é sangrar. Se você tem um líder que não deu ainda o sangue pelo teu negócio, tem líderes aí esperando por uma oportunidade. Você precisa avaliar isso. A sua empresa ela vai atingir níveis de crescimento incríveis se você tiver os 3 pilares consolidados: produto ou serviço, pessoas de altíssimo nível, cada vez melhor, e processos bem estruturados. O processo é que gera duplicação. Você abre a segunda loja, porque você compra mais produtos, contrata mais pessoas no padrão e DNA da empresa. E aí você começa a fazer com que esse processo cada vez aumente a velocidade e você vai crescendo. Por que uma empresa não cresce? Ou falta produto ou serviço certo, ou faltam as pessoas qualificadas para gerar resultados em venda, ou falta o processo adequado para que esse negócio realmente tenha para a percepção do cliente como uma empresa de sucesso. Análises que são simples, mas que precisam ser feitas, e você precisa criar um diagnóstico real, diagnóstico de dor. Eu falo sempre que o diagnóstico para o líder, ele tem que estar preparado para o diagnóstico real. E se eu tiver que dizer que a sua empresa está com câncer, sua empresa está em estado terminal, ou sua empresa já está na ponta da cabeceira de pista para começar a arrancada, para decolar, tem vários níveis. Ou tua empresa está em uma altitude de 10 mil pés, você quer atingir a altitude de 20 mil pés, 30 mil pés. Então, para cada empresa eu faço diagnóstico. O teu avião está desmontado e enferrujado no hangar, ou ele já está voando a 10 mil metros. Qual é o nível que você quer chegar ao próximo? E aí eu crio uma escada, um degrau, passo a passo, para que se alcance resultados que antes não foram possíveis. É interessante fazer uma colocação aqui que tu fez. O gestor ou o líder, ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Um tempo atrás eu precisava de uma mercadoria e faltava 5 para 6. Eu cheguei então na loja 5h59, mais ou menos assim, né? A empresa já tinha fechado as portas e as pessoas que estavam dentro da loja fizeram de conta que não me viram, né? Ainda eu fiquei na frente um bom tempo tentando ver, né? Aí até uma vendedora me viu, ela fez de conta que não viu, entendeu? Isso era 6 horas, né? Ali pertinho. Aí tudo bem, né? Fiquei ali, disse, eu sou cliente dessa loja aqui, o pessoal, né, fez de conta que tu não existe. Saí dali, fui numa outra loja, fui procurar o mesmo produto que eu precisava comprar, né, que era para estúdio de TV, e a atendente me atendeu super bem, né? Me disse assim, que pena que a gente não tem o produto que você precisa, mas o senhor pode se dirigir até uma outra, né, um outro lugar, tal lugar assim, né? E eu disse, mas será que não vai estar fechado? Já passou das 6 horas, mas dá um pulo lá, se tiver gente, o pessoal vai te atender. Aí cheguei lá, realmente a loja já estava fechada.
Mas quando a atendente me viu, ela veio até a porta, né? Olá, tudo bem? Né? O que o senhor precisa? Opa! A loja estava fechada. Mas mesmo quando eu cheguei assim, para ela já é um ponto que eu levo em consideração, que eu volto a comprar lá. Com certeza. Volto a comprar lá. Porque alguém se preocupou em não deixar o cliente na mão por causa de 1, 2 minutos. Né? Isso não vai, por exemplo, tem gente que chegou 6 horas, meu Deus do céu, né? Para terminar o mundo. Desligou o vendedor. Desligou o vendedor. Desliga o vendedor, porque o consultor apaixonado por pessoas, ele nunca se desliga. Nunca se desliga, tá? Por isso que ela foi lá perguntar assim, o que deseja? Poderia ser uma informação, é aqui que trabalha fulano? Eu não sei se aqui tem esse equipamento, só para eu saber, amanhã eu volto, mas tem esse equipamento. Ou seja, só o fato dela se colocar à disposição, ela gosta de gente. Ela quer de alguma maneira ajudar. Podia ser informação nada a ver com uma possível venda. Neste caso, você estava procurando um produto. Então, pois não, entra. Vamos ligar o sistema de novo, vou ligar o computador que nós já tínhamos fechado o caixa. Isso que é atendimento com excelência, superar uma expectativa. As pessoas estão mais acostumadas com o ordinário, fazer o mínimo. Mas esquece que é com o extraordinário que você alcança metas. É com o extraordinário que você cria profetas da tua marca, do teu produto, do teu serviço. E até cito o nome da empresa, né? Porque agora eu estava pensando, enquanto estava falando, eu acho que é importante. Né? Momento merchan. Momento merchan. Livraria Centenário. Eu cheguei lá, a mulher me viu quando eu cheguei na porta, né? Opa! Né? O que o senhor precisa? O que a gente pode lhe ajudar nessa hora? Aí entra para dentro da loja, entrei para dentro da loja, ela disse, fulana, atende ele, leva ele até lá no depósito. Cara, né, a loja tinha fechado, me levou até o depósito, me atendeu, né? Ligou luz, fez tudo isso e me vendeu, me trouxe o produto que eu precisava. Né? E ela disse assim, precisa de mais alguma coisa que eu possa ajudar aqui? Isso passado do horário. Entendeu? Isso me deixou satisfeito e me tornou um cliente então da Livraria Centenário, porque por causa desse atendimento. Acho que é muito importante isso, né? Porque eu vejo assim que tem pessoas que ficam esperando chegar às 6 horas, né? Deu 5 para 6, desliga. Né? Então, Só para citar um exemplo, fazer um momento merchan também, Mercado Speciale, na Rua do Comércio 6646, ele fecha meia-noite todos os dias e sexta e sábado, 1h da manhã. É normal ele meia-noite começar a tentar fechar as portas e toda hora chega alguém. Continua recebendo, continua abrindo, continua as pessoas comprando. Então assim, meia-noite é só uma teoria, meia-noite 15, meia-noite 20, meia-noite e meia, dias de 1h da manhã de fechar as 2. Porque enquanto aparecesse alguém na porta, tá atendendo. Dia que a gente desligava as luzes, já com luz às vezes apagada, aparecia um gaiato lá, a gente atendia também. Então assim, a gente não quer de forma alguma que alguém fale, fiquei sem. Não, e se depender de mim, nunca vai ficar sem o produto ou o serviço. Então isso é que é ter a certeza de que você está deixando uma marca positiva e não é à toa que as empresas têm sucesso. Não é ao acaso, não foi sem querer. É nos mínimos detalhes, em cada cliente, na forma que cada colaborador atende, que você transforma o cliente de insatisfeito para profeta da tua marca. É pouquinho que você perde e é pouquinho que você ganha. Na soma e na consistência do serviço é que você tem uma empresa que aumenta o teu faturamento, aumenta a tua participação no mercado e as outras que diminuem, só ficam olhando para a tempestade, em vez de outras que veem a tempestade, mas observam que tem um arco-íris logo do lado. Exato. Para encerrar, nossa última pergunta para o Patrick. Hoje a gente está falando, para você que quer ser um bom gestor, né? Estamos falando sobre um assunto bastante importante, que é sobre a liderança. Né? É um bate-papo bastante importante, já estamos quase 1 hora, eu acho que acredito aqui falando sobre... 1h15. 1h15, né? Hoje a gente... Só que esse assunto ele é bastante amplo, né? É rico. É rico. E de repente, para você que vai nos assistir depois, você vai achar, mas é muito grande o vídeo. Mas se você for ver, né, hoje nós existe muito, muita gente, muito fast food, né, aquele lanche rápido, né?
Tem muito cliente, como eu vou dizer assim, muita gente fast food, muito líder fast food, é aquele atendimento rápido, né? Mas eu acho que é importante você rever depois esse conteúdo, pegar, anotar algumas coisas que vai trazer acréscimo para a sua empresa, né? Ou entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp para a gente poder aí passar mais detalhes para vocês. O WhatsApp é de sala 991-874506, 991-874506, e do Patrick é o 98153-4122. Repita. 98153-4122, DDD 55. Internet a gente não necessariamente terá pessoas somente da nossa região. DDD 55, tanto para o meu WhatsApp quanto para o Saulo. Isso. Você entra em contato com a gente passa aí, né, o contato também do Patrick para você. Tá bom? A última pergunta aí, uma pergunta bastante, como que um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças? Como que um líder vai conseguir gerir a sua equipe, né, em uma empresa que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças? Uma das áreas que eu atuo, além da liderança de alta performance, é a gestão comportamental. Conflitos ou posicionamentos contrários ao que a liderança, quando tem um formato de DNA de sucesso estabelecido, nós não gerenciamos conflitos com pessoas que são contra o modelo de gestão. Nós simplesmente desligamos essas pessoas. Se não há um modelo de gestão, a gente tem, aí eu digo sempre para o empresário, é proibido demitir pessoas até o ponto de nós formatarmos o modelo de duplicação. Como é que eu posso exigir alguém fazer algo se eu não tinha este algo como um modelo para que essa pessoa seguisse por esse padrão e ser avaliado por esse padrão se estava certo ou se estava errado? Então, assim, se você tem um bloqueio nas pessoas para a mudança, automaticamente você pode ter uma conversa definitiva dizendo que a mudança acontecerá com ou sem ela. Ela decide. Então passa por um período probatório. Se ela se colocar favorável a conhecer a mudança e fazer parte da mudança, ótimo. Se ela se mostrar ainda lutando contra uma mudança definida pelo gestor, pelo proprietário, infelizmente ela é desligada da empresa. Muitas pessoas aguardam oportunidades para dar o seu melhor, encantando os seus clientes e fazendo a sua empresa prosperar. A gente precisa entender isso. Não é um jogo de valor, nem um jogo de poder. É um jogo de sobrevivência. A empresa ela só sobrevive quando ela vende. E para ela vender, ela precisa criar os padrões e ter a equipe certa para gerar esse resultado. E se uma empresa sobrevive, ela paga os salários. As pessoas que recebem seus salários têm suas vidas em dia, rodando normalmente. Se uma empresa não consegue gerar resultado, o dono da empresa vira um desempresário e você vira um desempregado. Então é uma tratativa de sucesso. Eu preciso ter sucesso e farei você ter sucesso. Você faz sucesso e me faz ter sucesso. O meu sucesso depende do seu sucesso. Só que se você não quiser ter sucesso, desculpa, desocupa o lugar que eu vou chamar alguém que queira ter. É muito frio esse lado de que a gente não pode trabalhar no emocional. Ah, mas fulano é pai, tem 3 filhos. Ele que tem que pensar nisso. Ele que tem que fazer as avaliações emocionais dele. Porque se ele não agir racionalmente para evitar de sofrer emocionalmente, eu não posso fazer nada, eu simplesmente preciso agir racionalmente para ter a melhor emoção na minha equipe. Qual a melhor emoção de uma equipe? Metas batidas, maiores resultados do salário, maior realização pessoal, familiar, profissional, financeira, e aí eu continuo mais metas racionais, mais ferramentas, mais condições. A equipe trabalha com afinco, sua, chora, sangra, bate meta, aumenta teu resultado, aumenta a sua satisfação. Esse ciclo de sucesso se constrói com razão. Aí você ativa a emoção. Se eu agir na emoção, querendo depois racionalizar aquilo que eu decidi, não funciona. Gestores e consultores agem na razão.
e desperta a emoção baseada no resultado construído com muito profissionalismo, com muita seriedade, com muita cobrança. Diamante é talvez a pedra mais preciosa e todos desejam ter um diamante. A pergunta que eu faço é: você deseja ser um diamante? Aí todo mundo levanta a mão. Eu quero. Tem certeza? Claro, claro. Mas como é que um diamante ele é formado? Muita temperatura, 400 graus, porque em profundidade, na época do magma dos vulcões, muita temperatura, muitos derretem com pouquinha temperatura que tu coloca ali, né? E muita pressão. Como é que alguém que é só um grafite, que não vale quase nada, grafite e diamante, tem a mesma composição de carbono? O que aconteceu? Existia um grafite que pouco valia e com temperatura, pressão e tempo se transformou em um cristal que nós chamamos de diamante. Ah, legal. Só que existem diamantes brutos. E como é que você faz o diamante bruto valer mais ainda? Faz a lapidação. E o que é a lapidação? É passar o esmeril. Você acha que o diamante sente dor quando passa o esmeril nele? Mas ele fica cada vez mais brilhoso, mais refletivo e, com isso, mais valioso. Você pode ser o carvão para chegar a diamante bruto, ou você ser dentro do diamante bruto, se tornar um diamante cada vez mais valioso, lapidado, desejado, único e raro. Você que decide. Então, neste processo, nessa resposta, é dizer o seguinte: eu só quero trabalhar com quem é diamante? Não. Com quem é carvão? Não. Com quem quer se tornar mais valioso no mercado para gerar mais resultado. Com isso, ganha-se mais. Essa é a grande máxima, o grande segredo. Quem aqui é carvão, levanta a mão. Aí alguns levantam. Quem aqui está em fase lá, já meio que sentindo muita pressão e muito calor, alguns levantam a mão. Quem já se sente um diamante bruto? Pouquíssimos. Quem já se sente um diamante lapidado? Raramente alguém levanta a mão. O fato é, nós estamos aqui para criar um modelo, um processo. Pode ser que demore mais tempo para você de carvão se tornar diamante valioso, pode ser que demore menos tempo. Quem estiver disposto a pagar o preço, a se sacrificar e dar o seu melhor para com a empresa, vai chegar em resultados incríveis. Se o gestor me permitir criar esta estrada de sucesso, a empresa atinge patamares gigantescos. Às vezes o próprio gestor, o dono da empresa, nem acredita que é possível. Nem se visualiza com essa conquista. E aí eu tenho todo um trabalho de liderança, de gestão estratégica para poder ajudar ele a implementar. Mas é fantástico os resultados aí, a gente tem muita história para contar. Muito bem, esse é um assunto bastante amplo, bastante profundo, e como foi tocado aqui nessa última pergunta, realmente, como tu vai manter uma pessoa que não comprou, né, não aderiu o propósito, não aderiu o objetivo, não aderiu a ideia da empresa? Não tem como ficar com uma pessoa dessa, né? Então, exatamente, se não der fruto, a gente pega e corta, né? Galho seco que não dá fruto, cortado e lançado na fogueira. A gente não lança ninguém na fogueira, mas a gente desliga da empresa. Ele que se coloca a fogo. Eu falo sempre o seguinte: há um acordo entre o colaborador e o contratante. Se esse acordo for descumprido por qualquer uma das partes, tanto o empregado pode demitir o patrão e dizer assim: estou indo embora. Existe isso até um respaldo na lei, em que o empregado pode demitir o patrão, porque a gente sabe. O empregado pode demitir o patrão por justas consequências, justas formas, e receber todos os seus direitos trabalhistas. As pessoas não entendem. Então passa às vezes por humilhação, passa por abuso, passa por N coisas, porque precisa manter o emprego. Não, você pode sim se respaldar na lei, demitir o teu patrão, e o patrão também demitir o empregado, se ele não estiver cumprindo com aquele acordo feito na contratação. É sempre uma via de mão dupla e um processo ganha-ganha.
quebrou essa conexão, o empresário está se sentindo mais perdendo do que ganhando, ele vai querer cortar o colaborador. Se o colaborador está se sentindo que está doando mais do que está ganhando, ele pode até continuar, mas normalmente ele pode buscar outras oportunidades de ter crescimento em outras empresas. O fato é que onde começa o sucesso? Na cabeça do gestor e do líder. Se ele acreditar que ele pode investir na tua equipe, na tua empresa, para ter resultados, ele vai manter os seus colaboradores. Porque melhor do que o melhor salário é o melhor ambiente de trabalho. Criar um clima tensor favorável, a gestão comportamental no meu treinamento, eu crio isso nas equipes. E às vezes eu não ganho tanto quanto o meu colega que faz a mesma função, mas ele só reclama da empresa que ele trabalha e na minha eu me sinto maravilhosamente bem. O espaço também, o clima, o sentimento de família, de pertencer a uma equipe de sucesso vale às vezes mais do que o melhor salário. Quem pode valorizar e melhorar o salário faz isso com toda certeza para evitar de perder os melhores do time. Quem sabe o próximo assunto, né? Já está aí demitindo o seu patrão, né? É um próximo assunto que a gente pode elaborar aí sobre essa questão, é muito importante, né? São coisas assim que estão dentro da lei que muitas vezes, como propriamente o empregado ou o empregador não sabe. E é preciso trazer, eu acho, à tona, trazer a público, né, esses direitos e deveres também, né? Tem direitos e tem deveres. Eu acho que é uma coisa importante, essa eu não sabia. Não é que eu não sabia, eu tomei essa decisão, né? Quando eu vi que já não servia para mim mais determinado trabalho, eu fiz conta de, né? Só não sabia que eu podia chegar aí, demitir o patrão, demitir o patrão e seguir rumo, né? Não é isso, né? Não, como diz, não está no acordo, né? Já está saltando fora e tal. São coisas assim bastante importantes para a gente trazer para um próximo assunto, Patrick. Ok. Agradecer ao Patrick, ele que é consultor, né? E até peço para o Patrick deixar aí o seu contato para que o pessoal possa, né, conversar com ele propriamente, né? Deixa o contato, os meios que as pessoas podem chegar até o Patrick. Bom, mais uma vez agradecendo aos Salas pela oportunidade dessa entrevista, desse bate-papo nesse café da manhã maravilhoso. Você pode me contactar pelo meu WhatsApp, o DDD 55, o número 98153 4122. 98153 4122. O meu site é o www.patrickbras.com. Patrick, P-A-T-R-I-C-K, e Braz, B de bola, R-A-Z de zebra.com. patrickbras.com. Você conhece todas as palestras, cursos, treinamento, sessões de coaching que eu ofereço, e ali conhecerá todo o meu trabalho, não só no Brasil como no exterior. Ontem, por exemplo, 10 da noite até às quase 11, até 10h40 mais ou menos, eu dei um treinamento online para pessoas de língua portuguesa. Eu falo sempre dessa forma, porque alguns eram do Brasil, outros estavam em Angola e outros em Portugal. Então, você trabalhar no intuito de desenvolver pessoas que entendam o meu idioma, o que eu venho a falar em espanhol ou inglês, eu consigo desenvolver também. Então, se você precisa de algo nesta área e vamos, por exemplo, conversar 1 hora, 2 horas sem compromisso algum para que eu possa te orientar e você descobrir o que é possível fazer. E depois de descobrir o que é possível fazer, tomar a decisão como líder se faz ou se não faz. É aquela cápsula, aquele remédio que pode ser amargo ou pode ser aquele xaropinho com gosto de tutti-frutti. Eu normalmente ofereço um remédio amargo, porque quando a pessoa me liga ou faz um contato é porque ela tem problema. E às vezes o problema é sério e não tem tutti-frutti que resolva problema sério. Tem que dar um remédio amargo, né? Gente, chegamos ao final de mais um programa Café da Manhã, hoje, quinta-feira, dia 11, se não me engano, né? 11 de dezembro, já estamos aí na beira, como é, de 2020, né? Na beira de 2020. Hoje é 12. 12 do 12, amanhã é sexta-feira 13. Hoje é 12? Hoje é quinta? É 12 de dezembro, né? Perdão, é isso mesmo. 12 de dezembro, né? Quinta-feira, 12 de dezembro, já ia pulando um dia atrás, né? Vamos para frente. 12 de dezembro, o programa hoje que a gente trouxe sobre liderança nas empresas e também o difícil papel do gestor. Gostou desse assunto? Gostaria de saber mais? Então deixa aí o seu like, né?
se inscreva em nosso canal, e também pode deixar aí nos comentários a sua pergunta para uma próxima oportunidade que a gente tiver com o Patrick. Tá bom, gente? Nosso muito obrigado, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like e até o próximo programa Café da Manhã. Tenham todos um ótimo dia e esse programa vai ser reproduzido em outros horários aqui na programação da Explosão da Rede TV. Bom dia!